Igreja de Jesus, a bendita paz do Senhor a todos. Vamos ao nosso programa Luz para os Meus Caminhos. Hoje com o título O Salvador é quem responde pela salvação. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 31. Inicialmente quero frisar o versículo 27, que diz assim: Jesus, fixando os olhos neles, discípulos, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Olha aqui, queridos, interessante. Nesta narrativa do Evangelho de Marcos, está sendo tratado da crucial questão da salvação, da vida eterna. Isso com duas indagações dirigidas a Jesus. A primeira por um jovem judeu, a segunda pelo colegiado de discípulos de Jesus. Vamos aqui então. A primeira está no versículo 17. Diz assim: ora, ao sair e pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha que intrigante. Jovem judeu ajoelhado no meio da rua diante de Jesus e dos discípulos, querendo saber sobre vida eterna. No diálogo dele com Jesus, ele inclusive afirma que é conhecedor dos mandamentos desde a sua infância. E isso causa uma impressão muito boa nos discípulos de Jesus. Só que Jesus, ele vai além das aparências, ele conhece as reais motivações do coração. Ele então, mesmo amando aquele rapaz, ele faz então um apelo àquele moço, a fim de que ele assumisse um compromisso mais sério ali agora, como sinal que de fato ele estava interessado verdadeiramente na vida eterna. É tão interessante que o rapaz nem respondeu a Jesus. Ele levanta, chateia e sai, deixando Jesus e os discípulos ali no meio da rua. Como diz o Tiago Brasil, é incoerente não ter tempo para Deus aqui e dizer que deseja passar com ele a vida eterna. Logo, queridos, vem o segundo questionamento. Com isso, eles, os discípulos, ficaram sobremaneira maravilhados, pasmados, preocupados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? No critério deles, aquele jovem rico reunia todas as características de um salvo. Ao testemunharem a negativa de Jesus para com aquele jovem judeu aparentemente bem interessado, eles então querem saber quem pode então ser salvo. E a resposta de Jesus alcança todos, tanto o jovem que não quis aguardar a resposta, quanto aos discípulos que querem saber e qualquer outra pessoa. A partir do verso 29 está a resposta. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pais, está falando da renúncia daqueles que servem a Jesus, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos e tal, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e muitos que são os últimos serão primeiros. Permita-se ser moldado por Deus, dói, mas vale a pena, e os discípulos precisavam entender isso. Aprendemos, portanto, quando alguém for abordado questionando sobre salvação, seja você sendo questionado sobre a sua salvação ou da salvação do próprio questionador, responda sem medo de errar, redirecionando o questionador para a pessoa certa para dar essa resposta. Diga a ele assim, pergunte isso a quem salva. Jesus é o Salvador. Salvador é quem responde pela salvação. Desfrute da salvação que ele te proporcionou. Deus lhes abençoe. Amém.